Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Boa noite, Rede TV News no ar nesta sexta-feira com muita informação. Olá, muito boa noite para você. O governo publica a convocação para que médicos peritos do INSS voltem ao trabalho imediatamente. Por causa da fumaça das queimadas, avião com o presidente Bolsonaro arremete ao tentar pousar em Mato Grosso. E você vai ver também. Trabalhadores à procura de vagas já são 13.700.000 e o desemprego no Brasil bate recorde na pandemia. O avião do presidente Jair Bolsonaro precisou arremeter hoje ao tentar pousar na cidade de Sinop, em Mato Grosso. O procedimento foi necessário devido à baixa visibilidade por causa das queimadas na região. Assim que chegou, o presidente cumprimentou moradores. Bolsonaro explicou que havia fumaça no momento da aterrissagem, o que tirou visibilidade da pista. Por isso, foi feita uma manobra de arremetida. Nela, o piloto decide subir novamente com o avião quando a aeronave já está em operação de pouso. Quando o nosso avião foi pousar hoje, ele arremeteu. É a segunda vez que acontece na minha vida. Uma vez foi no Rio de Janeiro. E, obviamente, sempre é algo anormal está acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Para nossa felicidade, na segunda vez, conseguimos pousar. O presidente cumpriu a agenda no estado e participou de eventos relacionados ao agronegócio. Ao falar sobre a preservação do meio ambiente, Bolsonaro disse que o Brasil é um exemplo. Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil. Isso acontece ao longo de anos. E temos sofrido uma crítica muito grande. Porque, obviamente, quanto mais nos atacarem, melhor interessa para os nossos concorrentes, para aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio. Em seguida, o presidente viajou para Sorriso, também no Mato Grosso. Em uma cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais, Bolsonaro elogiou os produtores. Para o presidente, ao não parar durante a pandemia, o agronegócio evitou que o Brasil entrasse em colapso. Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia, disse hoje que solicitou um estudo para a recuperação dos órgãos de fiscalização ambiental. As medidas de combate às queimadas e ao desmatamento adotadas no Brasil têm sido alvo de críticas internacionais. A única coisa que eu fiz, eu solicitei ao ministro do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles, que fizesse um estudo para a gente apresentar o mais breve possível ao Conselho sobre a recuperação da capacidade operacional dos órgãos de fiscalização. Esse estudo é um projeto, ele tem que estar completo, pessoal, material, tem que ter um orçamento bem definido anualmente para isso, para a gente não ficar vivendo a cada ano uma agonia para enfrentar algo que a gente já sabe que vai acontecer. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, testou positivo para a Covid-19. O ministro está assintomático e irá trabalhar de casa. Marcelo Álvaro Antônio é a 7ª autoridade a ser diagnosticada com a doença após participar da posse do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal no último dia 10 de setembro. Além de Fux, já testaram positivo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, entre outros. O governo de São Paulo confirmou a autorização para a volta às aulas presenciais a partir de 7 de outubro em toda a rede de ensino, desde que os prefeitos liberem o retorno das atividades. Mais uma vez, nenhuma região do estado de São Paulo regrediu de fase no plano de flexibilização da economia. Os municípios continuaram na fase amarela e, com isso, a previsão para a retomada das aulas presenciais foi mantida. Plano de volta às aulas em 7 de outubro do Governo do Estado de São Paulo para escolas estaduais, municipais e particulares. Evidentemente, vamos respeitar a autonomia dos prefeitos para a autorização da abertura nas suas cidades. Para as escolas se prepararem para a volta gradual e responsável às aulas,
estamos disponibilizando mais 50 milhões de reais através do programa Dinheiro Direto na Escola. Com este novo aporte, chegamos a 700 milhões de reais em recursos disponibilizados diretamente para as escolas públicas. Apesar de manter a previsão para a retomada das aulas presenciais, o governo divulgou novas regras para a rede estadual de ensino. Neste primeiro momento, o retorno é opcional apenas para alunos do ensino médio, da Educação para Jovens e Adultos, o EJA, e para os Centros Estaduais de Educação para Jovens e Adultos, o CEJA. Para as demais etapas da educação, o retorno está previsto para o dia 3 de novembro. A escola só retorna depois de receber equipamentos, né? E à medida que a escola vai apresentando os seus planos para atividade extracurricular ou agora para também a aula, somente retornará se tiverem todos os equipamentos, se tiverem todas as condições. A própria secretaria não autorizará retorno de escola que não tenha condições de seguir o protocolo. Na capital, o prefeito Bruno Covas liberou, a partir do dia 7 de outubro, as atividades extracurriculares e as aulas do ensino superior. Já a definição sobre a volta das aulas regulares ficou para novembro. A prefeitura anunciou investimentos feitos na estrutura das escolas e na aquisição de equipamentos para garantir o retorno dos alunos com segurança. A Secretaria Municipal de Educação já fez as aquisições necessárias para garantir o retorno. Então foram adquiridas mais de 2 milhões de máscaras, 200 mil face shields, os contratos de limpeza das escolas foram revistos para que os novos protocolos de saúde possam ser executados com tranquilidade. Vai até domingo o drive-thru criado pelo Instituto Butantan para a testagem gratuita de Covid-19 no estacionamento de um shopping na zona oeste de São Paulo. A capacidade é para até 580 testes por dia. Os atendimentos são feitos com limite de 4 pessoas por carro. É bacana a gente até agradecer a oportunidade, né? De estar cedendo esses exames para o pessoal. O teste feito é o RT-PCR, capaz de identificar se o paciente está com a Covid-19, mas que não aponta se a pessoa já tem imunidade ao vírus, ou seja, se contraiu a doença anteriormente. Os exames serão realizados até domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. O resultado sai em até 72 horas e é enviado ao paciente por e-mail. Empresários de Minas Gerais criaram uma campanha para arrecadar recursos e ajudar um laboratório brasileiro que desenvolve uma vacina contra a Covid-19. Caso seja aprovada, as primeiras doses podem estar disponíveis na rede pública e privada no ano que vem. Uma chamada em nome da ciência e pela vida. Boa tarde, eu estou ligando para confirmar a presença do senhor na reunião. Aqui em Minas Gerais, os empresários estão se unindo para ajudar a financiar o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. A pesquisa é liderada pelo laboratório DASA, que já investiu 15 milhões de reais no estudo clínico que vai validar a vacina. Outros 15 milhões virão de patrocinadores. Nós só vamos nos ver livre do Covid-19 quando a população estiver imunizada. Sem uma vacinação em massa, isso não é possível. E nós temos de retomar a liberdade das pessoas, o modo de ver das pessoas tem que passar a ser o normal. A expectativa do laboratório é começar a testar a dose em humanos a partir de dezembro. 3 mil voluntários brasileiros participarão dos testes, que vão avaliar a resposta imunológica e a eficácia da vacina. Nós teremos os resultados da fase 1, que acontece agora em Taiwan, em novembro, para então submeter as agências regulatórias aqui e iniciarem em dezembro e janeiro. Serão 12 meses de acompanhamento de eficácia e até 24 meses de acompanhamento de segurança. E dependendo dos resultados dos testes, a vacina poderá começar a ser aplicada na população no final de 2021. As primeiras 10 milhões de doses serão distribuídas para a rede privada. Outras 15 milhões de doses já estão garantidas para a rede pública de saúde. O desemprego voltou a crescer na última semana de agosto e atingiu 13 milhões e 700 mil pessoas. Em uma semana, o número de desempregados aumentou em mais de 1 milhão. Isso
só em uma semana. Com isso, a taxa do desemprego no Brasil subiu para 14,3%, a maior desde o início do levantamento da pandemia. E para quem está desempregado, o Dia das Crianças pode trazer boas notícias. É uma oportunidade de conseguir um trabalho temporário, uma modalidade que, mesmo com a crise da pandemia, deve crescer 12% até o final do ano. Só uma rede de brinquedos abriu 1.700 vagas no país. É o que a gente vai ver na reportagem da Joyce Maffezoli. Mesmo que seja por um curto período, de 1º a 14 de outubro, é uma oportunidade importante. Dependendo do desempenho, o trabalhador pode voltar no Natal e, quem sabe, até ser efetivado. Foi o que aconteceu com a Rosali. Eu sempre gostei do que eu faço, sempre trabalhei e eles gostaram do meu trabalho, mas eu tive a oportunidade e eu abracei. Uma das maiores redes de varejo infantil do Brasil abriu 1.700 vagas. 676 são para o estado de São Paulo, sendo 307 na capital. Para o estado do Rio de Janeiro, foram disponibilizadas 179 oportunidades. Os postos são para auxiliar de loja, saque, estoquista e caixa. As vendas estão voltando, com calma os clientes estão perdendo o medo e nós temos também a venda via WhatsApp, que aí o cliente não precisa subir até a nossa loja. O cliente retira o produto dele no drive, que é no nosso estacionamento, e não faz aglomeração. A crise causada pelo novo coronavírus acentuou o desemprego no país, atingindo quase 13 milhões de pessoas. Ainda assim, o trabalho temporário deve ter um crescimento de 12% nesse semestre, em comparação ao mesmo período de 2019. 900 mil vagas devem ser criadas. Os grandes responsáveis por essas contratações têm sido aquelas empresas que estão ou repondo os seus quadros de trabalhadores, a sua força de trabalho, através do trabalho temporário com essa flexibilidade de prazo, flexibilidade de gestão, que lhe garanta esse oxigênio, né? Assim como também os serviços essenciais, por exemplo, ou a saúde, que tem uma demanda emergencial. Cerca de 1 milhão de trabalhadores voltaram a procurar emprego em agosto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um reflexo das regras menos rígidas do isolamento social. Eu vejo que em meio à pandemia agora muitos perderam emprego como eu, mas tem muitos conseguindo também. E o melhor é não baixar a cabeça, procurar, consegue, né? Seria ótimo para mim no momento, mas já é a terceira vez que eu venho aqui e não consigo. Voltamos em 30 segundos. Empresários do setor de livrarias têm procurado estratégias para manter os seus negócios e sobreviver nessa crise. O mercado teve uma queda significativa durante a pandemia. A Ana é uma apaixonada por livros e garante que se interessa por todos os gêneros, de romance a biografias. A leitura faz a gente viajar, né? Para onde você quiser. Para onde você quiser, você viaja, você esquece um pouco os problemas, você se distrai. Uma pesquisa da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale revelou que quem lê acima de 3 horas e meia por semana vive mais. E uma curiosidade, a leitura de romances pode estimular a criatividade. Mas esse mundo de imaginação, sonho e magia sofreu nos últimos meses. Um levantamento feito pela Associação Nacional de Livrarias mostra que o hábito da leitura é cada vez menor entre os brasileiros. Quem sente isso no bolso são os empresários do setor. De acordo com a Associação Nacional de Livrarias, a queda do faturamento só no mês de abril deste ano chegou a 80%. Empresários do setor afirmam que os locais mais prejudicados foram as lojas dos aeroportos e das rodoviárias por causa da redução do movimento durante a pandemia. Os maiores prejuízos foram registrados nas livrarias das regiões Sul e Sudeste. E aqui no Sudeste não, o governo segurou mais, os horários dos shoppings ainda estão bem, a gente está trabalhando aqui do meio-dia às 8, então o horário ainda está bem restrito. Para tentar aquecer os negócios, o setor aposta nas vendas por delivery e aplicativos. Os preços também estão mais atraentes, alguns títulos podem custar apenas R$10. Entre os assuntos mais procurados desde o início da pandemia estão ciências e religião. De um modo geral, ele te ajuda, né, a evoluir, tanto como pessoa quanto profissionalmente.
para mim foi muito importante toda a leitura que eu fiz, ou de uma forma para uma evolução profissional, ou como um lazer também, né? 2 graves acidentes deixaram mortos e feridos nessa manhã em rodovias mineiras. Nos 2 casos, os veículos pegaram fogo. Meu Deus do céu, que cena mais feia. Nunca tinha visto isso na minha vida, não, gente. Na BR-381, na cidade de Nova União, uma carreta carregada de melancia bateu em outros 8 carros. Alguns pegaram fogo. 2 pessoas morreram, uma delas carbonizada. Outras 11 ficaram feridas. Helicópteros dos bombeiros e da Polícia Civil ajudaram a transportar algumas vítimas para hospitais de Belo Horizonte. A rodovia ficou interditada durante toda a manhã e só foi liberada no meio da tarde. As causas do acidente são investigadas. Na BR-265, em Barbacena, um caminhão-tanque carregado com 30 mil litros de etanol pegou fogo. A pista ficou fechada durante toda a manhã. De acordo com os bombeiros, as chamas começaram depois que o veículo bateu na mureta e tombou. O motorista morreu no local. A Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido do Ministério Público e determinou que a deputada federal Flor de Lis, do PSD, use tornozeleira eletrônica. A deputada também deverá fazer recolhimento noturno. Flor de Lis é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. Na decisão, a juíza Neares Carvalho, da 3ª Vara Criminal de Niterói, lembrou que Flor de Lis tentou atrapalhar as investigações e afirmou que o equipamento eletrônico vai auxiliar na fiscalização do cumprimento de outras medidas cautelares, como a proibição de ter contato com testemunhas e outros réus do processo. A juíza, no entanto, negou o pedido de suspensão do exercício da função pública de Flor de Lis, alegando que não houve o uso da máquina pública ou abuso do cargo eletivo para a prática dos crimes. A defesa de Flor de Lis disse que considera a determinação equivocada porque não há dificuldade de encontrar a parlamentar. O enfermeiro que levou um tiro na cabeça no início da semana no Rio de Janeiro morreu na madrugada desta sexta-feira. Luiz Otávio, de 27 anos, foi baleado na cabeça na noite de terça dentro de um ônibus na Avenida Brasil, zona norte do Rio. Segundo familiares, ele voltava do trabalho quando os ladrões anunciaram o assalto. Câmeras de segurança do coletivo flagraram a entrada de um dos criminosos. Ele está de boné e mochila. Depois dos disparos, passageiros e motorista tentam ajudar a vítima. De acordo com testemunhas, o enfermeiro teria demorado a entender o que acontecia, já que usava um fone de ouvido no momento da abordagem dos bandidos. Ao entender o que se passava, Luiz ficou nervoso e um dos assaltantes disparou. O jovem foi levado para um hospital, passou por uma cirurgia, mas acabou tendo morte cerebral. Segundo a polícia, um inquérito foi instaurado para apurar o fato. A delegacia agora vai analisar as imagens internas do veículo e as testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. Até o momento, os 2 criminosos, que ainda não foram identificados, seguem foragidos. Há menos de um mês, um outro caso parecido aconteceu no Rio de Janeiro. Patrícia da Silva de Castro, de 35 anos, foi morta com um tiro no pescoço após um assalto a ônibus também na zona norte da cidade. Segundo testemunhas, por ser deficiente auditiva, ela demorou a compreender a intenção dos bandidos. Patrícia ficou internada por 4 dias, mas não resistiu. Os 3 suspeitos foram presos. 2 menores foram baleados depois de roubarem um carro em Diadema, na Grande São Paulo. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que 3 bandidos armados levam o carro da vítima, uma mulher que estava saindo de casa com o filho de 5 anos. A polícia encontrou o veículo roubado e houve troca de tiros. 2 menores, de 13 e 16 anos, foram baleados e apreendidos. O terceiro conseguiu fugir. De acordo com a PM, o trio já tinha feito outros roubos na região. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela.
Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. E vamos à previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. O último final de semana do inverno está chegando e todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo. O que eu posso dizer é que teremos mudanças nas temperaturas em algumas regiões, como o norte, centro-oeste e também no sudeste. Uma frente fria deve causar mudanças no tempo no litoral do Paraná e também em Santa Catarina. E esse frio se desloca para o sudeste e no final da tarde as nuvens ficam carregadas. Pode ter rajadas de vento e até o domingo o tempo muda. O dia será fechado, chuvoso, frio e a máxima em São Paulo não passa dos 23 graus e isso deve durar até a metade da semana. No Nordeste o sol aparece, mas pode ter chuva fraca isolada em partes do litoral. No Centro-Oeste, a previsão é de chuva fraca em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, o que pode amenizar o risco de queimadas. Em Campo Grande, a máxima será de 31 graus. Na região norte, a chuva continua e a máxima em Manaus não passa dos 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Eles decidiram deixar a antiga rotina de lado e mudar de vida. Depois dos 60 anos, escolheram morar em casas de repouso. Uma turma experiente, animada e independente que quer aproveitar o momento. Eles buscam companhia, atividades interessantes e diversão. Veja na reportagem de Carolina Riguengo. Jogos, brincadeiras, bate-papos descontraídos e até aquela chance especial para mostrar os talentos. Essa rotina movimentada está em diversas casas de repouso pelo país. Aos 83 anos, a Clary, que é empresária recém-aposentada, conta com orgulho que foi ela quem decidiu vir morar aqui. Eu sempre tive isso. Era uma coisa que não me assustava, não me causava nenhuma depressão. Eu sempre achei que não dá certo morar com filho e neto. Escolha que tem se mostrado cada vez mais comum. A dona Amélia, essa senhora vaidosa que não economiza sorrisos, aos 97 anos fez a mesma opção. Eu gosto da arborização, eu gosto. As pessoas que são todas mais ou menos bem mais novas do que eu, mas já são adultas, senhoras adultas. E que as conversas nossas todas mais ou menos combinam. Os cuidados 24 horas por dia e uma equipe pra lá de carinhosa também ajudam na hora de decidir sair de casa. É o quê? Pode velho. A praticidade no dia a dia e a possibilidade de fazer novos amigos estão entre os principais atrativos. Principalmente em um momento de pandemia, onde eles precisam ficar longe dos parentes, aqui não tem espaço para solidão. Que eles reencontram o laço afetivo de amizade que eles perderam ao longo da vida. Uma queixa muito frequente dos idosos é essa solidão. Então, eles tiveram muitos amigos ao longo da vida e, por uma questão mesmo, de consequências, eles acabam perdendo e eles se veem muito sozinhos. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 28 milhões de idosos, que representam 13% da população. Mas, segundo projeções, esse número deve dobrar nas próximas décadas. Muita companhia para uma turma experiente, independente e animada. E se alguém aí com mais de 60 anos pensa em viver em um lar de idosos, a Isabel tem um recado. Eu aconselharia as pessoas que vivem sozinhas procurarem lugares onde elas possam se sentir bem, como eu me sinto aqui, e que levem uma vida tranquila, porque não tem que pensar em despesa, não tem que pensar em fazer supermercado, não tem, é uma realidade completamente diferente.
Entrou em vigor hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. A partir de agora, empresas e órgãos públicos terão de informar aos usuários como será feita a coleta, o armazenamento e o uso de informações pessoais. A pessoa terá o direito de concordar ou não com os termos de utilização de dados. Além disso, poderá solicitar a exclusão das informações. Quem descumprir a lei está sujeito a advertência e multa. As punições financeiras, no entanto, só começam a ser aplicadas em agosto do ano que vem. O governo convocou os médicos peritos das agências do INSS que já foram vistoriadas a retornarem ao trabalho imediatamente. O chamado foi feito no Diário Oficial da União. Sem acordo com os médicos peritos que se recusam a voltar ao trabalho, mesmo com a retomada do atendimento presencial nas agências do INSS, o governo fez uma convocação oficial obrigando o retorno imediato dos profissionais. O edital publicado no Diário Oficial da União é assinado pelo secretário especial de Previdência e Trabalho e pelo secretário de Previdência do Ministério da Economia. O texto afirma que foram considerados os princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além do fato dos peritos integrarem a lista de atividades essenciais. A medida vale inicialmente para 150 agências inspecionadas e consideradas adequadas para a prestação do atendimento presencial pela Perícia Médica Federal. O texto também informa que novos editais de convocação serão publicados com a atualização da relação. Nos últimos dias, o governo já havia demonstrado a intenção de descontar os dias de trabalho de quem não retornasse às atividades. Na última segunda-feira, cerca de 600 agências do INSS em todo o país retomaram os atendimentos presenciais. No entanto, os médicos peritos argumentam que nem todas as medidas de segurança contra a Covid foram tomadas. O projeto da ONG Por um Sorriso está modificando a vida de muita gente que não tem condições de pagar um dentista particular. Os voluntários atendem gratuitamente brasileiros e até moradores de outros países. Você já parou para pensar quanto vale um sorriso nos dias de hoje? Atualmente, os dentes andam escondidos pelas máscaras. Mas e quem, mesmo antes da pandemia, não tinha um dente sequer para mostrar? Essa é a realidade de milhares de brasileiros. De 4 idosos no Brasil, 3 são desdentados totais. Então as pessoas realmente não têm acesso à odontologia. De acordo com o IBGE, 11% da população não tem dentes. E para mudar essa situação, o Felipe e uma equipe de voluntários fundaram a ONG Por um Sorriso. As pessoas sonham em poder sorrir. E a gente consegue devolver isso em muito pouco tempo. A gente faz ações de 1 semana, 8 dias, e a gente consegue atender muita gente. E não é nada fácil recuperar o sorriso dessa parcela mais carente da população. Cada ação atende cerca de 1.500 pessoas, ao custo médio de R$20 mil. Hoje o grupo conta com a ajuda de 2 empresas patrocinadoras e de doações. A maior parte do dinheiro mesmo que vem para a ONG é de pessoas físicas. São pessoas que doam um pouquinho cada mês que ajudam a gente a chegar nesses lugares. O Felipe, a Juliana e outros dentistas voluntários cuidam do sorriso de pessoas de todas as idades. E além das periferias brasileiras, a ONG já chegou em outros cantos do mundo, em países como o Quênia e Moçambique, no leste da África. A última ação, realizada em Nova Olinda, no Ceará, contou com uma equipe de 35 voluntários, entre dentistas, médicos e ajudantes. A ONG ainda tem missões para cumprir no Nordeste até o fim do ano. E para continuar espalhando sorrisos por aí, o projeto precisa de ajuda. Então, no www.porumsorrisonumeral.org, você entra lá no nosso site, conhece nosso trabalho e pode ajudar a gente também. Quem já foi ajudado sabe o valor de um sorriso. Não tenho vergonha de sorrir na frente de ninguém, trabalho bem melhor. Parei de fumar através desse tratamento também, me ajudou bastante. Eles me devolveram a minha alma de volta, a minha felicidade. Que hoje eu posso sorrir, posso falar sem me preocupar.
E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 3.789.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 570.000 seguem em acompanhamento. O total de mortes é de 135.793. Um projeto que surgiu na Dinamarca para ajudar bebês internados em UTIs neonatais está se espalhando pelo Brasil. Com linha, voluntários fazem polvos de crochê para doar aos hospitais. Quem mostra pra gente é a repórter Fernanda Batistella. São linhas que se transformam em grandes companheiros. Os polvos amigos acompanham bebês internados em unidades de terapia intensiva neonatais. São considerados auxiliares terapêuticos, ajudam a acalmar os bebês e têm uma função importante dentro das incubadoras. Eles realmente são terapêuticos para as crianças, né? Esses tentáculos deles aqui é como se fosse o cordão umbilical. Então, quando coloca ali para a criança, eles agarram nesse cordão, né, nesse tentáculo, e eles se sentem mais protegidos, né? Então, os polvinhos são uma forma mesmo de dar essa proteção para esse bebê, para ele se sentir, né, afagado, né, carinhado realmente. A utilização dos polvos de crochê em UTIs neonatais começou na Dinamarca em 2013. Com o nome de Octo Project, com resultados positivos, logo a ideia se espalhou e começou a ser utilizada em diversos hospitais pelo mundo. Para que os brinquedos sejam seguros para os recém-nascidos, os polvos precisam ser 100% algodão. Assim, podem ser levados à máquina de lavar. No noroeste do Paraná, o projeto funciona de forma voluntária. A população doa linhas de crochê e artesãs confeccionam o polvo. Maria Aparecida já confeccionou e doou mais de 3.000 polvinhos para maternidades e UTIs neonatais de sua região. Eu sempre falo assim, em cada pontinho desse daqui, tem um pouquinho de amor, fé, esperança e expectativa de vida. Hoje, o técnico Tite convocou a seleção brasileira para o início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E um jogador do Palmeiras deu o que falar. A caminhada da seleção brasileira rumo ao Catar começou com Tite sozinho em uma sala de imprensa e respondendo os questionamentos dos jornalistas por vídeo. A busca da saúde para todos é aquilo que me move enquanto ser humano, enquanto cidadão. Foram 6 meses de atraso por causa da pandemia da Covid-19, mas ele fez a segunda convocação do ano. 16 jogadores que estavam na primeira lista apareceram novamente. 7 nomes novos agora estão nos planos do treinador. São eles os goleiros Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Os zagueiros Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio do Flamengo. Os laterais Danilo da Juventus, Alex Telles do Porto, Renan Lodge do Atlético de Madrid e Gabriel Menino do Palmeiras. No meio-campo, Casimiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon, Douglas Luiz do Aston Villa, Felipe Coutinho do Barcelona e Everton Ribeiro do Flamengo. No ataque, Gabriel Jesus do Manchester City, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do PSG, Everton do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool e Richarlison do Everton. A grande novidade mesmo é o nome de Gabriel Menino em meio aos convocados. O jogador do Palmeiras tem 19 anos, surgiu na base do clube e teve a primeira chance como profissional agora em 2020. Ele teve na base, nós temos que buscar essas informações, a sua formação como lateral também. E meu empresário me ligou, aí falou pra mim que me deu parabéns, né? Eu falei, de novo você tá me dando parabéns? Porque eu achei que era pelo meu gol, né? Ele assim, não, você vai vestir amarelinha. E se você quer rever as reportagens do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. É gratuito e lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora, está aí na sua tela, youtube.com/redetv. E nós ficamos por aqui. Tenha um excelente final de semana. O Rede TV News volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você.